Terceira e última hora do Revista Justiça, desta quarta-feira, 18 de março de 2020, 10 horas e 11 minutos. Revista Justiça Entrevista. E vamos saber as ações do governo dos Estados Unidos para contornar a crise financeira e também as outras situações trazidas pela pandemia do coronavírus, e até como a população local está se comportando. Eu converso agora ao vivo, diretamente da Flórida, com o jornalista Rodrigo Lins, que vem acompanhando todos esses fatos. Rodrigo Lins, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. Rodrigo, temos uma notícia interessante sobre o governo dos Estados Unidos. O próprio presidente Donald Trump deu uma coletiva ontem a respeito das formas de contornar essa crise provocada pelo coronavírus. Exatamente. Ontem pela manhã o presidente Donald Trump fez uma coletiva de imprensa e anunciando que a principal medida do governo agora é tentar evitar também, além da propagação, né, do vírus aqui nos Estados Unidos, é também ajudar a conter os impactos econômicos que o vírus tem gerado nas empresas aqui dos Estados Unidos. Então, o presidente anunciou ali que deve tomar alguma medida nos próximos dias e entre essas medidas que foram anunciadas, ele pretende entregar aí cheques às micro e pequenas empresas dos Estados Unidos para frear aí um pouco desse caos que o vírus tem trazido economicamente aqui para os Estados Unidos. Aqui no Brasil, o governo já fala na decretação do estado de calamidade pública. Algo parecido nos Estados Unidos? Exatamente. Aqui, como nos Estados Unidos o sistema é um pouco diferente, cada estado regula a sua própria normatização, a gente tem aqui um cenário em que há um acordo nacional a partir da coletiva do presidente Donald Trump. O que a gente percebeu é que há um acordo nacional entre os estados para fazer com que esse estado de alerta permanente permaneça e que de fato as pessoas parem de ir às ruas, que as pessoas fiquem mais reclusas. Isso traz aí com certeza impactos para a economia. No estado como a Flórida, por exemplo, a gente tem um declínio muito grande aí de visitação de turistas que movimenta o estado, e isso acaba originando aí uma série de impactos nas empresas que estão atuando nesse mercado. Então, por isso o presidente Donald Trump também pediu calma, pediu aos empresários que tenham calma nessa hora e comprometeu o seu governo aí a enviar ajuda para essas micro e pequenas empresas americanas para continuar aí mantendo o mínimo de funcionamento e assim não impactar tanto a economia americana nos próximos meses. Rodrigo, como estão os parques temáticos aí da Flórida? Estão abertos normalmente ou não? Não, desde 1955 não se tinha notícia que os parques temáticos da Disney e do Universal Studios fossem fechados. A gente tem aqui um cenário em que os brasileiros que já haviam marcado viagens para a Flórida, né, para aproveitar os parques, enfim, os famosos outlets aqui para compras, eles estão reclusos em hotéis, não podem inclusive aproveitar o espaço do coletivo do hotel. Então a gente tem um cenário de bastante frustração dos brasileiros que vieram para cá, porque os parques foram fechados, a Disney e a Universal anunciaram o fechamento a partir do último domingo, e os outlets, né, todos os shoppings aqui da Flórida, famosos pelos descontos que oferecem aos brasileiros, também estão fechados. Inclusive a gente tem empresários brasileiros que têm quiosques nesses lugares e que estão assim, completamente isolados porque acabaram tendo que demitir e fechar os seus negócios sem data para voltar. E essa ajuda norte-americana, do governo norte-americano, pode ajudá-los ou não? Sim, com certeza, né? Qualquer ajuda é bem-vinda nesse momento. A gente sabe que aqui nos Estados Unidos as pessoas trabalham por hora, então não existe aí um regime de compensação que não seja focado no trabalho. Então, se as pessoas não trabalham, elas não ganham, e isso vai impactar a economia de uma forma substancial. A gente tem esse cenário instalado, as empresas estão paradas, né? Então muita gente está trabalhando de home office, né? Trabalhando de casa para tentar aí continuar fazendo as operações. No caso específico da Flórida, é muito complicado porque é um estado que depende primordialmente do turismo, né? E o turismo, como a gente sabe, está contido nesse momento. Então, realmente, o cenário não é nada positivo para empresas aqui da Flórida, principalmente empresas de brasileiros, né, que estão focadas no público brasileiro ou no público estrangeiro, de modo geral. O cenário não é tão positivo para essas empresas. Então, qualquer ajuda nesse sentido é muito bem-vinda. E o comércio eletrônico, Rodrigo Lins, ele consegue ainda se manter mesmo com esta até falta de pessoas que acabam ficando no isolamento domiciliar?
Essa é uma questão bem interessante, porque o Banco Mundial havia anunciado antes da pandemia uma série de medidas tecnológicas, e principalmente com relação ao sistema bancário, que reduzia, né, aí o número de agências bancárias e apostava em inteligência dos caixas eletrônicos. E a gente sabe que esse sistema tecnológico, digital, online, ele vai ganhar força nos próximos dias. Aqui nos Estados Unidos, o que as empresas têm feito é tentar aprimorar esses sistemas, né, já de imediato, tentar aprimorar esses sistemas de atendimento online, de suporte das pessoas de modo digital, para que ninguém fique desassistido e que, enfim, a economia continue girando mesmo nesse estado de calamidade aí que você colocou, né, mesmo nessa reclusão que é obrigatória que o governo tem imposto sobre todos os moradores aqui. Rodrigo Lins, você já comentou que os parques temáticos estão fechados. As escolas e as universidades também estão? Sim, a semana passada o colegiado de vários estados, né, o colegiado de universidades em vários estados anunciou que não voltaria do Spring Break, porque é um recesso que existe aqui nos Estados Unidos entre as escolas. Então, o Spring Break aconteceu e muitas dessas universidades e escolas não voltaram. Aliás, posso até garantir, todas, aqui na Flórida, principalmente, nenhuma escola voltou a ter encontros presenciais. Todas as aulas foram colocadas na modalidade online. Então, aí também já mais um arranjo, né, dessa grade, dessa nova grade, vai impactar, inclusive, no desempenho acadêmico dos estudantes. Aqui nos Estados Unidos um pouco menos, porque eles já têm grande parte da grade curricular focada no estudo online, mas em países como o Brasil, que ainda apostam muito na questão da grade curricular de universidades, por exemplo, na modalidade presencial, isso pode ser um fator que já pode, inclusive, começar a ser pensado pelas universidades, né? Entender que esse modelo vai mudar e que agora vai ter que todo mundo estudar remotamente, permanecendo em casa aí pelos próximos meses. E como está o comportamento das pessoas, Rodrigo Lins, para o dia a dia, as compras, corridas aos supermercados, faltas de produtos essenciais? Como é que está isso? Como você vem acompanhando no seu dia a dia? De modo geral, a gente tem enfrentado, né, uma ausência de produtos nas prateleiras. Inclusive, ontem na coletiva de imprensa, o presidente Donald Trump pediu calma à população americana, pediu que não se compre exageradamente, pediu para ter um pouco de moderação nesse momento, porque assim, pensar na coletividade, não só ser uma pessoa individualista. Então, mas a gente já passa isso aqui na Flórida, principalmente. A gente já tem supermercados com prateleiras vazias, produtos de higiene, produtos ligados à contenção desse vírus, como álcool em gel, enfim, até produtos para cura de resfriados, né, de gripes. Esses produtos já não existem mais, não estão mais disponíveis nas prateleiras. E a novidade para todo mundo aqui é que grandes redes de supermercados, famosas por ficarem abertas 24 horas, passaram a fechar. Então você tem ali um horário restrito para compras, e essas compras estão sendo orientadas para que somente um integrante da família vá até o supermercado para fazer compras, para que não vá a família toda. Isso num estado como a Flórida, que concentra uma população, né, de famílias visitando, famílias residindo aqui, que fazem tudo em família, é uma mudança muito substancial no dia a dia das pessoas. E os casos de contaminação pelo coronavírus nos Estados Unidos, você tem acompanhado, está crescendo, já está numa curva estável ou não? Não, na verdade, o governo federal, né, o governo dos Estados Unidos de modo geral, foi uma crítica, que o consenso sobre os dados demorou a chegar, porque cada estado regulava ali o seu número de casos confirmados, e depois passou também por uma fase de dificuldade para identificar que as pessoas têm o coronavírus, porque os testes aqui nos Estados Unidos não estavam sendo gratuitos, enfim, nem todas as pessoas têm acesso a um sistema único de saúde, como no Brasil, um sistema modelo, né, modelo que deveria ser seguido em todo o mundo. Então, em momentos como esse, você inclusive percebe a importância de um sistema único de saúde, em que as pessoas tenham acesso para fazer os testes. Isso foi uma grande crítica aqui. Então, o número de casos aqui nos Estados Unidos continua sim crescente. O governo tem empreendido esforços para tentar que tanto o governo federal quanto os governos estaduais empreendido esforços para evitar, né, essas aglomerações, evitar cancelar eventos, grandes festivais aqui nos Estados Unidos, em Miami, em Nova Orleans,
enfim, diversas regiões aqui, festivais famosos, que são famosos historicamente, já cancelaram as suas realizações nos próximos meses. Então a gente tem aí uma parada geral nos Estados Unidos para tentar conter esse número de casos que está tão alarmante. Aqui na Flórida já foram confirmados mais de 30 casos e mais de quase 200 casos suspeitos. E aí, enfim, o governo tem empreendido esforços. Ontem o governador da Flórida anunciou, né, que fossem fechados todos os restaurantes, bares, comunicou oficialmente à imprensa esse fechamento. Então a gente sabe que agora as pessoas vão realmente ter que ficar em casa e vão ter que, enfim, aproveitar esses dias na reclusão para poder conter um pouco a contaminação do vírus. E se você quiser voltar para o Brasil, Rodrigo Lins, você consegue hoje? Algumas empresas aéreas, como a American Airlines, por exemplo, já cancelaram voos para o Brasil, e é uma operadora muito importante, porque é por ela que muitos brasileiros viajam, né, aqui de Miami, é uma das principais operadoras que voam de Miami para o Brasil. Outras operadoras ainda não anunciaram cancelamento, mas a gente já tem acompanhado que há um delay muito grande, há uma demora, né, uma espera muito grande de brasileiros em aeroportos, né, os voos estão atrasando, a gente tem as companhias aéreas bastante problema para operar, já que grande parte dos voos não estão fechando, enfim. Então, de modo geral, há um cenário de preocupação, porque muitos voos cancelados para acomodar essas pessoas em outros voos que estão mais vazios. O número de voos foi reduzido de modo geral. Então, existem brasileiros, por exemplo, aqui em Orlando, que estão ilhados, né, não podem retornar ao país, e a gente espera que nos próximos dias aí, nos próximos meses, quando esse vírus se espalhar de fato no Brasil de modo generalizado, tomara Deus que não, mas que esse cenário tende a piorar, né? As pessoas, hoje mesmo, por exemplo, o presidente Bolsonaro anunciou aí o fechamento das fronteiras. Então, eu acredito que cada país vai regular essa questão fronteiriça aí de modo a conter a propagação do vírus. Isso, para quem viaja, é muito, muito importante saber, porque se você viaja, às vezes você pode não voltar ao país, né? Pode haver um fechamento ali temporário e vai impedir o seu retorno ao seu país de origem. Nos Estados Unidos também tivemos um aumento abusivo até dos preços do álcool gel, porque repercute muito por aqui o caso de dois irmãos que compraram álcool gel para estocar e depois revender com a crise do coronavírus. Isso acontece de fato? Aconteceu de fato? Sim, aqui, na verdade, isso é um caso de grande repercussão. A gente tem oportunistas, infelizmente a gente tem oportunistas em toda a cultura, mas aqui, de modo geral, o que acontece há um desespero, né? Como o americano ele já está um pouco mais preparado a lidar com situações emergenciais, como furacões, né? Enfim, fenômenos tropicais que obrigam a um código, né, de atuação nesse período, de modo geral as pessoas têm se comportado de forma bem exemplar. Não existe uma tentativa de pressupor um ao outro, né, uma busca exacerbada por coisas que não vão se utilizar. Agora acontece que há um desespero natural que toma conta das pessoas e leva essas pessoas a comprar tudo que vê pela frente, né, mas não no sentido de explorar um ao outro, mas no sentido de ter isso em mãos mesmo. Por isso o pedido do presidente Donald Trump para que as pessoas tenham calma, para que as pessoas comprem somente o que for preciso e que pensem na coletividade, né? E fez um apelo, e a gente sabe que, de modo geral, também existem muitas outras comunidades imigrantes aqui nos Estados Unidos. Para um imigrante, por exemplo, o governo americano tem anunciado que a agência de imigração, né, anunciou que vai flexibilizar um pouco as normas imigratórias e que o imigrante indocumentado, né, o que está nos Estados Unidos sem a permissão para ficar, se apresentar os sintomas, deve procurar os hospitais para fazer o teste do novo coronavírus e sem medo da deportação, né? A gente sabe que muitos imigrantes aqui não procuram auxílio médico porque tem medo de chegar ao hospital e acabarem sendo deportados aí de volta ao seu país de origem. Então isso também é uma mudança muito drástica aqui no governo, que é anunciado, inclusive sob a gestão do presidente Donald Trump, que desde o começo tem empreendido um esforço aí para conter essa imigração ilegal de indocumentados. Inclusive, você até acompanhou os casos dos aviões fretados dos Estados Unidos, trazendo os brasileiros de volta para cá, né, Rodrigo? Isso continua?
Exatamente. É um novo esse perfil de brasileiros, né? A gente sabe que foram 8 aviões até agora enviados ao Brasil, fretados pelo governo americano, e foram enviados ao Brasil com brasileiros que estavam aqui ilegalmente, né? Ou ainda de forma ilegal, irregular. Foram apreendidos pela Polícia de Imigração, e aí um acordo do presidente Bolsonaro com o presidente Donald Trump facilitou aí a deportação desses brasileiros que estavam em situação irregular aqui nos Estados Unidos. Isso deve agora, pelo menos até onde a gente tem acompanhado, deve dar uma parada agora, porque, de fato, o que o governo americano quer é que tenha menos trânsito interno nos Estados Unidos, e que menos voos decolem e cheguem nos Estados Unidos de modo geral. O presidente Trump anunciou na semana passada um fechamento por 30 dias da fronteira, aí, né, desse recebimento de voos vindos da Europa. Então, voos vindos da Europa já estão, de certa forma, banidos, não só da Europa, mas alguns outros países do Oriente Médio, enfim, da Ásia. Então, a gente tem aí um fechamento que mostra que o governo americano está realmente imbuído em preservar o país de interações, né, de voos entre outros países. Então, eu acredito que nos próximos dias, né, nos próximos meses, aí, esse número de aviões que decolam com deportados aqui dos Estados Unidos deve sim diminuir até que essa crise passe, e depois eles voltam com essa medida. Conversamos com o jornalista Rodrigo Lins, da ONU Vox, falando conosco na Rádio Justiça sobre as ações do governo americano para contornar a crise trazida pela pandemia do coronavírus e também algumas situações da população local. Rodrigo Lins, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Até uma próxima ocasião. Muito obrigado.